A gente segue falando do Supremo porque nessa quinta-feira o STF formou maioria para manter a cobrança da contribuição social sobre lucro líquido, um tributo federal. O placar está em 7-2 para manter a sentença de fevereiro, quando a Corte permitiu a quebra automática de decisões que autorizaram contribuintes a não pagar tributos se a Corte se pronunciar tempos depois em sentido contrário. Mesmo após formação de maioria, o julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Na prática, a decisão obriga as empresas a pagarem de forma retroativa impostos dos quais eram isentas, mesmo com sentenças individuais anteriores favoráveis. O caso concreto discutia a situação de empresas que obtiveram decisões favoráveis na Justiça na década de 1990 para deixar de pagar a CSLL. Em 2007, o Supremo decidiu que a cobrança do tributo é, na verdade, constitucional. A decisão agora é se o CSLL passa a ser devido a partir de 2007 ou apenas a partir da data do julgamento, em fevereiro de 2023. Adalberto Piotto, muito boa noite. Quer dizer, com essa decisão, as empresas envolvidas nesse caso do CSLL, então, vão poder terão de pagar bilhões de reais, sendo que receberam decisões favoráveis cerca aí de mais de 30 anos atrás. Estamos aqui falando de segurança jurídica no assunto anterior, sim, claro, né? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, também. Vou pedir desculpas ao nosso assinante, que a minha voz hoje não está das melhores, mas vamos lá. Para não me calar diante de eu poderia chamar quase de uma arbitrariedade, o que seria um absurdo, porque nós estamos falando de uma decisão da Corte. Mas deixa eu cumprimentar também aqui o Silvio, a Ana Paula, o Alexandre e também a todos vocês que nos acompanham. Me perdoe mais uma vez pela voz. O Supremo daqui a pouco vai decidir que a água não é mais líquida, que o gás não é mais gasoso e que o gelo abaixo de zero não é mais sólido. É simples assim, porque o problema é um pouco mais grave do que isso. O Supremo não só está retroagindo uma cobrança de impostos, como ele está retroagindo a cobrança de impostos de empresas que tiveram trânsito em julgado, o que, na verdade, é um pouco posterior ao trânsito em julgado. O trânsito em julgado no direito é só o processo. Terminou o processo, é aquela decisão definitiva. A coisa julgada é o entendimento posterior ao trânsito em julgado. Ou seja, o conceito de coisa julgada na justiça é quase que imutável, ou pelo menos era até outro dia. E se bem que essa decisão do Supremo é só sobre questões, obviamente, tributárias, mas ainda assim você diz às empresas o seguinte: se você pensa que neste país tem alguma segurança jurídica, nem da coisa julgada. Porque havia, sim, mudanças de entendimento acerca disso, mas você não retroagia. Porque a lógica do direito, em todos os aspectos, você não retroage para punir. Sempre para, obviamente, na questão penal, sempre para beneficiar. Neste caso, é para punir. Porque as empresas, vamos ser justos aqui, uma empresa pode fazer previsão para impostos se ela está, obviamente, num litígio judicial, ela está discutindo. Bom, não sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder, a empresa faz uma reserva. A empresa faz, obviamente, hedge cambial, que é o quê? Não sei se o dólar vai subir ou vai cair, eu vou me precaver. São precauções que as empresas tomam baseadas num sentido lógico. Não haveria a menor possibilidade de alguém lá nos anos 90 imaginar que a coisa julgada seria vilipendiada. E por que eu chamo de vilipendiar? Vilipendiar é um verbo que se usa muito para quando você vilipêndio a cadáver. A coisa julgada é uma decisão definitiva, está pronta, ninguém mais toca naquilo, a menos que você faça uma nova Constituição. Mas mesmo assim você não vai punir empresas, você não vai punir pessoas que tiveram a decisão da justiça e da lei daquele momento. Este caso específico do Supremo, na verdade, já está perdido. Esse pedido de vista agora do ministro Toffoli é sobre a modulação, porque a decisão essa que seria retroativo já estava definida lá em fevereiro deste ano. Aí houve um pedido de modulação dos contribuintes. Bom, vamos ver se a gente realmente vai retroagir ou se vai agora a partir de agora. Então imagina que lá em 2040 há uma decisão que possa retroagir. Tudo bem, a partir de 2023 tudo pode retroagir. O que fariam as empresas a partir de agora? No mínimo, o que seria, é um absurdo ainda assim. Eu teria alguma precaução, guardaria algum dinheiro, porque vai que o Supremo muda de entendimento. Não, eles estão querendo fazer tudo, porque a menos que haja uma alteração durante o pedido de vista do ministro Toffoli, é tudo retroativo. Imagina só qual a empresa no planeta
que faz previsão orçamentária para impostos que ela não paga por decisão, em definitivo, da justiça, do trânsito em julgado e, mais que isso, do entendimento completo que é a coisa julgada. Chamar isso de surreal é uma ofensa ao surrealismo, porque ele tem um quê de artístico, né? Uma lógica que foi discutida, enfim, foi muito além do entendimento. Não, neste caso, é uma afronta. O Supremo Tribunal Federal é hoje, e a gente tem que ser, eu lamento em dizer isso, é hoje uma fonte de insegurança jurídica. Voltando ao assunto anterior que vocês estavam discutindo, o déficit previsto hoje no Tesouro Nacional, das contas do governo, das contas públicas, até o final do ano, deve ser de 140 bilhões de reais. Ah, mas as decisões são para aposentadorias e benefícios para governadores. Quando os tesouros estaduais têm problemas, aonde que eles recorrem? Ao Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é que está com déficit nesse final de ano. Então, imagina só, como é que você consegue prever alguma coisa nesse país? A primeira coisa que a gente tem é afugentar investimentos. Afugentando-se investimentos, você não gera emprego. Não gerando emprego, você não gera riqueza. Se não gerando riqueza, o caixa do governo não consegue avançar. Não avançando o caixa do governo, ele vai querer aumentar impostos de todos nós, asfixia a economia e o país entra na pior das rodas da economia. É a roda que vai para o buraco.